Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cropped, que é uma super tendência com aplicação de flor. Eu usei o amigurumi brilho e eu mostro a seguir para vocês a lista de materiais. Antes disso, eu vou convidar você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para fazer o cropped, eu vou usar o amigurumi brilho. Eu usei 3 novelos, cor 7625, agulha para crochê número 3 e agulha de tapeçaria para o arremate e montagem da flor. Eu uso também marcador de pontos e uso a cola de silicone líquida para o arremate. Esses são os materiais, agora vamos dar início à aula. Bem, pessoal, o cropped aqui da aula é no tamanho P, mas eu deixo para vocês aí embaixo no vídeo, na descrição, a tabela de tamanhos, porque assim você pode fazer no tamanho desejado. Inicio o cropped fazendo um cordão com 60 centímetros. Não precisa se preocupar se deu par ou ímpar. Esses 60 centímetros é para o tamanho P. Eu deixo também para vocês aí na descrição os centímetros dos outros tamanhos. Depois que eu fiz o cordão, eu pulo 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu começo a trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no final do cordão de correntes. Prontinho, já finalizei toda a carreira em pontos altos, agora eu viro o meu trabalho. Passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada. Venho no ponto seguinte, busco a laçada. Quando eu tenho as 3 laçadinhas, fecho as 3 de uma única vez. Agora, venho novamente aqui no ponto que eu acabei de puxar a laçada. Venho no ponto seguinte e fecho as laçadinhas de uma única vez. Sempre volto no ponto que eu terminei, venho no ponto seguinte, fiquei com as 3 laçadas, fecho as 3 de uma única vez. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira. Venho no ponto que eu fiz, vou no próximo e fecho as laçadinhas. Esse é o ponto nozinho. Então, o lado direito, ele sempre vai ficar virado para a carreira de pontos altos, que é a carreira onde mais aparece o nó, o ponto nozinho, ó, aparece o nó do ponto. Então, agora eu vou até o final da carreira, trabalhando com o ponto nozinho. A próxima carreira eu vou trabalhar em pontos altos, depois a carreira seguinte em ponto nozinho e assim até completar a base, cerca de 12 centímetros mais ou menos. Posso fazer maior? Posso. Quero o cropped mais compridinho? Essa é a base abaixo do busto, então você pode fazer maior ou menor, tanto na largura quanto no comprimento. Cheguei ao final da carreira, só fica restando um pontinho aqui. E muitas vezes confunde a gente, por quê? Então, vou ter que fazer um ponto baixo aqui? Não, eu sempre volto naquele que eu fiz. E esse último pontinho que sobrou, eu busco a laçada e assim fecho o último nozinho. Depois disso, eu viro o meu trabalho e vou iniciar a próxima carreira, que é uma carreira em pontos altos. Eu passo a agulha no primeiro ponto, fecho as 2 laçadinhas como um ponto baixo e faço 2 correntes. E depois trabalho um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Quando chegar ao final da carreira,
viro o meu trabalho, faço uma carreira trabalhando o ponto nozinho, depois uma carreira em ponto alto, uma em ponto nozinho, uma em ponto alto, uma em ponto nozinho, até atingir o tamanho para a base abaixo do busto. Continuei trabalhando, aqui o lado direito, ó, para que vocês possam ver como fica bonito o detalhe do ponto nozinho entre as carreiras em ponto alto. E agora, vocês vão ver que eu coloquei aqui um marcador de um lado e um marcador do outro. Por quê? Eu vou deixar 15 pontos separados para cada lado e começar a trabalhar a base. Aqui eu ia fazer 12 centímetros, eu acabei fazendo aqui no meu deu 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, contando só as carreiras em ponto alto. Também 6 carreiras do ponto nozinho, porque eu terminei com um ponto nozinho. Então, deixei aqui 15 pontos de cada lado e eu já deixei o fio aqui pré-arrematado, ó, depois eu arremato tudo no final. E eu vou começar a trabalhar a carreira de pontos altos após o marcador, até um pontinho antes do marcador. Então, venho aqui um pontinho depois do marcador, um ponto baixo e 2 correntinhas, e vou trabalhar ponto alto aqui em pontos altos até chegar lá um pontinho antes do marcador do outro lado. A partir da próxima carreira, eu já começo a fazer as diminuições. Prontinho, já finalizei a carreira em pontos altos, virei o meu trabalho e agora eu vou fazer uma carreira de ponto nozinho, normalmente. Eu vou fazer as diminuições sempre nas carreiras em pontos altos. A carreira do ponto nozinho, eu continuo da mesma forma que eu já fiz aqui embaixo. Então, eu venho, trabalho aqui o primeiro ponto, um ponto baixo, e depois venho, volto no mesmo, vou no seguinte, fecho as 3 laçadas. Volto no mesmo, vou no seguinte e fecho as 3 laçadas, até chegar aqui no marcador. Na próxima carreira, aí sim, faremos as diminuições. Cheguei no final da carreira em ponto nozinho, viro o meu trabalho. Agora, vamos para as diminuições. Eu faço o seguinte... Já começo fazendo a primeira diminuição, então, eu tenho a laçada, eu passo no segundo ponto, fiquei com 2 laçadinhas, eu fecho como um ponto baixo e faço 2 correntes. Agora, eu venho no próximo ponto, faço metade do ponto alto. Venho no próximo, faço metade do ponto alto e fecho de uma única vez. Então, diminuí 2 pontos, fechei 2 e depois fechei 2. Então, aqui em cima, agora, eu só tenho 2 pontos e aqui embaixo eu tinha 4. Agora, eu vou trabalhar até restar aqui no finalzinho, os últimos 4 pontos, porque nesses últimos 4 pontos eu faço novamente 2 diminuições. Fecho 2 juntos e fecho 2 juntos. Cheguei ao final da carreira, restando os 4 pontos. Então, eu venho aqui, metade do ponto e deixo na agulha, venho no ponto seguinte, metade do ponto e deixo na agulha, e fecho as 3 laçadinhas. Onde eu tinha 2 pontos, agora só tenho 1. Venho no penúltimo, metade do ponto e deixo na agulha, venho no último, faço a metade do ponto e deixo na agulha e fecho as 3 laçadinhas de uma única vez. Diminuir mais um ponto. Então, sempre diminuindo nas carreiras em pontos altos, 2 pontos no início, 2 pontos no final de cada carreira. Olha só, eu diminui só uma carreira ainda. A primeira carreira não teve diminuições, depois a outra carreira em ponto nozinho. E essa carreira que eu terminei, eu diminuí 2 pontos. Olha como ela já fica bem acentuada, essa diminuição. Agora, viro o meu trabalho. Carreira do ponto nozinho, eu inicio normalmente, faço ponto baixo e a partir dali, começo a trabalhar a sequência do ponto nozinho.
Chegando ao final dessa carreira, que não tem diminuições, a carreira do nozinho eu trabalho ponto sobre ponto, não faço diminuições. A carreira seguinte é a carreira em pontos altos, que eu também diminuo 2 pontos no início, 2 pontos no final de cada carreira. E dessa forma eu vou trabalhar algumas carreiras e depois volto mostrando para vocês como a diminuição está ficando bem acentuada e vamos trabalhando até terminar a base. Continuei trabalhando, olha só como diminuiu bastante as laterais, diminuindo sempre 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro, começo e final de carreira, sempre nas carreiras em ponto alto. Eu trabalhei 7 carreiras em pontos altos e 7 em ponto nozinho. Finalizei aqui com a carreira em ponto nozinho. Agora eu ainda vou continuar trabalhando, só que eu preciso diminuir ainda mais. Então eu vou diminuir 3 pontos a partir de agora de cada lado. Então aqui já venho no segundo, fecho, faço 2 correntinhas e depois eu vou diminuir por 2 vezes para completar os 3 pontos ao invés de 2 que estávamos trabalhando antes. Então, ó, diminui 3 pontos no início. Chegando aqui no final, eu vou parar 6 pontos antes para diminuir de 2 em 2, 3 pontos no começo e 3 pontos no final de cada carreira. Só nas carreiras em pontos altos. A carreira de ponto nozinho, eu permaneço da mesma forma, sem fazer diminuições. Prontinho, já cheguei na altura ideal aqui para o meu tamanho, que é o tamanho P. E aqui eu tenho 12 carreiras em pontos altos e 12 carreiras em ponto nozinho, ou seja, o total, desde quando eu comecei aqui, que eu separei, deixando a parte de trás e comecei a trabalhar a base, eu tenho 24 carreiras, uma de ponto alto, uma de ponto nozinho. Quando eu chego aqui no final, finalizei a última carreira no ponto nozinho, eu vou começar a fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou contornar toda a base fazendo uma carreira em pontos baixos. E aqui na parte de cima, a alça de cada um dos lados. Então, eu venho aqui já lateralmente, passo a agulha e faço meu primeiro ponto baixo. Depois aqui vai sair a última alça, a segunda alça. E venho trabalhando, ó, fazendo os pontos baixos, descendo aqui na carreira, sempre alinhadinhos. Eu geralmente não passo assim, ó, por baixo do ponto para não abrir, eu passo entre a trama dos pontos. E eu venho trabalhando dessa forma, fazendo os pontos baixos, olha como o acabamento já fica bem legal. E eu vou fazer os pontos baixos vindo aqui nessa parte, contorno, venho, desço aqui a lateral, passo toda a parte de baixo, subo a outra lateral, passo essa parte reta, a parte de trás, subo a lateral das diminuições e quando eu chegar aqui, no finalzinho, lá na parte de cima da base, desse lado vai nascer uma alça, venho em pontos baixos, do outro lado aqui no finalzinho, mais uma alça. Então, eu venho até aqui, vamos trabalhar a primeira alça e depois dou continuidade ao restante do acabamento. Já contornei, olha só, toda a base, desci trabalhando, passei pela parte de baixo, contornei aqui a parte de trás, lateral, e aqui na parte de cima, como eu disse para vocês, eu vou fazer a alça, o cordão que passa já nas costas, cruzando e fecha a parte de trás. Eu fiz aqui 160 correntes. Uma dica,
Eu vou trabalhar agora em pontos baixíssimos, porque eu quero para essa peça uma alça bem fininha. Você pode trabalhar em pontos baixíssimos, como eu vou fazer aqui, que é um pouco mais grossinha, trabalhe em pontos baixos. Quero uma alça média, faça meio ponto alto. E se eu quero uma alça mais grossinha, eu desço trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base. Como eu quero ela bem fininha, eu pulo a primeira e a segunda correntinha. A partir da terceira, um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar lá na parte de baixo, na base do cropped, onde eu volto para fazer o acabamento aqui em pontos baixos e depois trabalhar a outra alça. Já cheguei aqui na base e eu venho para cada pontinho agora aqui, eu trabalho um ponto baixo. Então, venho aqui, o primeiro pontinho, deixa eu passar aqui novamente, que esse daqui tá mais apertadinho. E venho um ponto para cada, trabalhando em pontos baixos até chegar no penúltimo ponto. Então, aqui eu tenho, ó, o último pontinho, aqui no penúltimo eu já levanto as 160 correntes, volto trabalhando em baixíssimo e finalizo com um ponto baixíssimo aqui nesse último pontinho. Então, ele fica igual esse lado. Olha só a alcinha em pontos baixíssimos, como ela fica bem fininha. Depois que eu terminar aqui, eu volto para arrematar o fio e dar início à flor. Inicio a flor fazendo um cordão com 100 correntinhas. Pulo uma, duas e a partir da terceira, começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas. Já trabalhei toda a carreira em pontos baixos, inicio a próxima carreira fazendo 6 correntinhas. Laçada na agulha, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Então, fiz o meu primeiro ponto V. Pulo 1, 2 pontos e no terceiro eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Pulo 2 pontos na base, faço novamente o V. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Vou percorrer dessa forma por toda a carreira, fazendo os pontos Vs, um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Já finalizei a carreira dos Vs, ela fica assim, ó, bem franzidinha mesmo. Agora eu viro o meu trabalho e vou começar a trabalhar as pétalas. Eu faço um ponto baixo, uma correntinha, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, eu já estou quase finalizando essa primeira pétala. Agora, eu faço uma corrente e entre um V e outro, eu vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo. Uma corrente, no próximo V, no espaço das correntinhas, eu faço novamente 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, faço uma correntinha entre um V e outro, um ponto baixo, uma correntinha, inicio novamente a pétala, a próxima pétala dentro do V, fazendo os 6 pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma por 15 vezes. Depois, eu volto porque eu vou aumentar o tamanho da pétala. Já fiz as 15 pétalas, agora
eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa pétala. Faço uma correntinha, 2 laçadas na agulha, eu vou trabalhar 8 pontos altos duplos. 2 laçadinhas, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Dessa forma, por 8 vezes, ficando com os 8 pontos altos duplos, a passagem de uma pétala para outra é feita da mesma forma. Eu trabalho uma correntinha, um ponto baixo entre as pétalas e uma correntinha para começar a nova pétala. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para o último ponto. 8 pontos altos duplos, uma correntinha e um ponto baixo entre um V e outro. Uma correntinha e começo tudo novamente. Daqui para frente, dessa forma, um ponto baixo entre os V's, uma correntinha, 8 pontos altos duplos, uma correntinha, um baixo entre os V's, até terminar toda a carreira. Já finalizei toda a base da flor. Aqui no final, eu deixo mais ou menos uns 60, 70 centímetros de fio para o arremate. Eu vou passar a pontinha aqui pela agulha de tapeçaria, porque eu vou fazer a montagem da flor. A montagem da flor, ela é bem simples, bem tranquila, e você costurando, ela fica sempre montadinha do mesmo jeito. Eu vou começar aqui pela parte, lá onde eu comecei as pétalas, com menos pontos e trabalhando em ponto baixo, eu venho enrolando. Depois que eu já tenho aqui, ó, aparecendo um botãozinho, eu começo a dar mais espaço, ou seja, eu enrolo ela menos apertadinha, para ela ir formando uma base, ó. Quando a gente olha aqui, a gente vê a carreira de ponto baixo parecendo um caracol. E venho enrolando, ó. Não deixo assim muito solta, mas venho colocando como se tivesse uma carreirinha do lado da outra. Então, ela sempre vai ficando, a que eu estou enrolando agora, ó, ela fica depois da carreira que eu já havia enrolado. Com isso, ela forma uma base reta na parte de baixo. Prontinho. Depois que eu já circulei enrolando a flor, ó, quando eu viro, olha que coisa mais linda. Agora, daqui mesmo, eu já posso começar a costura. Eu passei pela agulha de tapeçaria e eu vou passar aqui, bem no finalzinho, onde eu terminei, e passo pela carreirinha. E eu vou contornar aqui, ó, tanto passo agora por essa carreirinha e pela carreira anterior. E com isso, eu venho fazendo a costura. Olha só, ela fica aqui montadinha e eu venho circulando isso mesmo em forma de caracol, passando, ó, por 2 carreirinhas. Quando eu chegar aqui no final, eu venho passando, costurando, costurando, até chegar aqui no fim, para que ela fique uma base retinha. Eu não preciso pegar em todos os pontos, posso pular ali um pontinho da base, ó, aqui eu já vou prendendo 2 carreirinhas. E assim eu costuro toda a base. Cheguei aqui no fim, pego 2 aqui, venho, cheguei aqui, já venho 2 pra frente, até chegar aqui no final. Então, ela vai ficando bem firminha e fica sempre montadinha do mesmo jeito. Isso que é o legal, porque quando eu aplico lá na peça, ela vai ter sempre esse mesmo formato. E na parte de trás fica bem legal porque ela forma essa base retinha para que eu aplique lá na peça. Finalizei a costura, olha como ela fica bem montadinha, sempre vai ficar nesse mesmo formato.
eu tive uma sobra de fio aqui, que eu deixei mais ou menos em torno de 70 centímetros. Esse próprio fio eu já uso para fazer a costura. Então, eu vou trazer ele aqui, mais na beiradinha, bem na direção lá daquela última pétala. E eu vou fazer a costura aqui, ó, nessa parte que eu tenho as carreiras em ponto baixo. Então, ó, fica um círculo e eu vou seguir esse círculo. Eu vou pegar o cropped para começar, eu vou arrematar essa pontinha aqui, que eu não vou usar, e pegar o cropped para começar essa costura. Para aplicar a flor, você tem duas formas, ou só colando, ou só costurando. Eu vou fazer a minha costurando, só que mesmo assim, eu venho com um pouquinho de cola aqui no centro, só para ela ficar posicionada melhor, me ajuda a ter mais firmeza na costura. Então, aqui, ó, onde eu deixei o fio, eu já vou trazer aqui rente, pertinho de uma alça. Isso me ajuda a me guiar, ó. Eu deixo a pétala ali sobrando para cima e a partezinha onde eu vou costurar, eu deixo rente a carreira. Então, puxando aqui para vocês verem melhor, olha só, o fiozinho que eu vou costurar, eu deixo aqui próxima à alça, porque eu vou costurar ela, ó, praticamente de alça a alça. Depois que eu posicionei, eu venho com a cola e aqui bem no centro, como se eu tivesse na parte de trás, bem na direção do miolinho, coloco um pouquinho de cola, espero cerca de uns 10 minutinhos para iniciar a costura, porque assim a colagem já ajuda a deixar a flor mais firminha. A costura também não tem muito segredo. Eu vou vir aqui, vou contornando essa base arredondada, passando sempre na base do cropped e na flor. Também não preciso passar em todos os pontinhos, eu posso pular um pontinho da flor e pular um pontinho da base e vir seguindo esse contorno redondo que eu tenho lá na base da flor. Então, olha só como ela fica super presinha. E dessa forma, eu faço lá por baixo em toda a parte arredondada. Ela vai ficar a costura, as pétalas vão ficar soltinhas e ela fica com a costura bem rente à última carreira em pontos baixos. Depois que eu circular toda a volta, é só arrematar os fiozinhos. Bem, pessoal, já arrematei as pontinhas e o cropped está finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem para deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!